pequenos cientistas! Meu nome é Isabela, sou professora do agrupamento C, terceiro ano. Ao meu lado está a intérprete Williane. Hoje a nossa aulinha é de Ciências da Natureza. O tema Animais Invertebrados. Vamos lá? Aula passada nós estudamos sobre os animais vertebrados. Quem não assistiu, acesse e assista. Agora nós vamos falar dos animais invertebrados. Vamos lá? Os animais invertebrados são bem diferentes? Lesmas, aranhas, borboletas, centopeias e minhocas são bem diferentes entre si. Mas esses animais têm características em comum e, ao mesmo tempo, são todos bem diferentes dos animais vertebrados. Por quê? Animais que não têm ossos, crânio e coluna vertebral são chamados de animais invertebrados. Olha essas imagens. Número 1. Que bichinho que é esse? Quem que já viu a Joaninha? Ela é invertebrada? Por quê? Ela tem osso? Não. Ela tem crânio e coluna vertebral? Também não. Se ela não tem, ela é um animal invertebral. No número 2, a borboleta. No 3, a abelha. Observem a abelha. Vocês estão vendo? Percebe algum osso? Não. Então, todos esses daí, todas essas imagens, são de animais invertebrados, certo? Mas esses animais vivem em ambientes diferentes, concordam comigo? Tem os que vivem no solo, tem outros que vivem em água. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Animais invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambientes. Esses animais se movimentam de várias maneiras. Vejam alguns exemplos. Por exemplo, na imagem número 1, número 2 e número 3, que bichinhos são esses? Isso mesmo! Na número 1, formiga. Na 2, centopeia. Olha o tanto de perninhas. E a aranha na número 3? Elas têm pernas, então elas andam muito bem. Na imagem 4 e 5, vocês conhecem esses animais? Quem já viu algum deles? As minhocas e os caracóis, eles rastejam. Ah, entendi, tia Isabela. E na número 6, 7 e 8, o que eles têm em comum? Asinhas. Se eles têm asas, eles voam. E na número 9, aí tem a imagem de um grilo. Mas grilos e pulgas, por exemplo, para eles se locomoverem, eles saltam, certo? Tá, eles são terrestres, Isabela. Alguns vivem no solo. Muitos podem ser encontrados debaixo de pedras ou folhas caídas, como o tatuzinho de quintal. Já as minhocas vivem dentro de túneis cavados no solo. Alguém aí já foi no quintal da sua casa e viu minhoquinhas? Onde que elas vivem? Ah, na terra! Muito bem, então elas vivem dentro de túneis. Então elas ficam lá dentro da terra, então é no solo que elas vivem. Algum de vocês já viram esse tatuzinho de quintal? Ele é muito legal, porque quando trisca nele, ele fecha igual uma bolinha. E eles também vivem no solo. Muito bem. Ah, então tem terrestre no ar? Como assim, tia Isabela? Os únicos invertebrados que têm asas são os insetos. Eles voam para fugir de outros animais,
para se alimentar, para encontrar abrigo ou lugar para depositar seus ovos. Por exemplo, a borboleta está em qual imagem? Muito bem, na número 1. Ela tem asa. Ela é um inseto? Isso. E para que ela tem asa? Então você me falou, Isabela, que ela tem asa porque ela pode fugir de algum predador, ela pode se alimentar. Isso mesmo, então ela se locomove com as asas, assim como as abelhas, os mosquitos e até a joaninha que a gente viu na primeira imagem. Se lembram? E tem também insetos sociais. Já viram falar disso? Isso é uma novidade, não é? Olhem para vocês verem a imagem número 1. Em uma colmeia pode viver milhares de abelhas. A abelha rainha é a maior e a única que põe ovos. As abelhas operárias cuidam dos ovos e buscam alimentos. Já assistiram a algum desenho animado onde tem abelhas? Vocês já observaram que sempre tem a abelha rainha e ela comanda. As abelhas operárias, elas trabalham. Então isso é uma comunidade, não concordam? Então esses insetos são sociais. E também os cupinzeiros. Na imagem 2, são construídos por uma sociedade de quê? De cupim, certo? Então esses animais e também as formigas vivem sempre em uma comunidade, uma sociedade. Aqui nós vamos estudar sobre os invertebrados microscópicos. Alguns invertebrados são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Para observá-los, são necessários instrumentos como o microscópio. Vocês já viram esse animalzinho aí? Não tem como, porque aí a imagem está ampliada. Nós não conseguimos visualizar. Vocês sabem que animal que é esse? São os ácaros, que às vezes ficam na casa de vocês. Ai, tia Isabela, eu não sabia que eles eram assim. Pois é, eles são desse jeito, mas vocês não conseguem ver a olho nu. Por quê? Porque eles são bem pequenininhos. Então, para enxergá-los, vocês têm que usar um aparelho, que é esse aparelho aí, ó, o aparelho microscópio. Olha para vocês verem, só através dele, porque tem uma lente de aumento que você consegue ver detalhes como esse daí. Olha essa aparência. Ai, credo, às vezes até assustador, não é verdade? Tá bom, agora nós vamos falar sobre os invertebrados aquáticos. Aquáticos vem de quê? Isso mesmo, da água. Então, onde que eles vivem? Na água. Será que tem diferença aqueles que vivem no mar, nos oceanos ou nos rios e lagoas? Vamos observar? Muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem na água doce de rios, lagos, represas e lagoas. Também existem os que vivem na água salgada, de mares e oceanos. Vocês já viram algum desses animais aí? Conhecem algum? Nessa imagem número 2, que animal que é esse? Um polvo? Vocês já viram um polvo e onde ele vive? Vamos descobrir? Será que é na água doce ou na água salgada? Vamos ver quem que vive na água doce. Muitos insetos vivem dentro da água doce quando filhotes e depois de adultos passam a viver fora dela. É o caso do mosquito da dengue, conhecido como mosquito da dengue, mas o nome dele não é esse, né? O Aedes aegypti. Alguém já viu esse mosquitinho? Ele nasce onde? Na água parada, tia Isabela. Isso mesmo. Então ele nasce lá dentro, mas ele não vive lá depois que cresce.
Porque ele tem o quê? Asinhas. E ele faz o quê? Voa, certo? Outros invertebrados vivem sempre submersos na água, como alguns caramujos e camarões. E há aqueles, como os pequenos mosquitos e aranhas, que conseguem se locomover na superfície da água parada sem se afundar. Isso acontece porque a superfície da água parada existe uma fina camada capaz de sustentar esses animais. Então, esses animais que estão aí aparecendo são outros exemplos de animais que vivem ou submersos, ou, quando fala da aranha, é aquela que consegue andar por cima da água. Por quê? Porque ela é muito levinha e tem essa superfície, essa camadinha que sustenta ela. Na água salgada, em mares e oceanos, vivem milhares de animais invertebrados. Alguns deles não se locomovem e vivem presos em rochas. Outros apresentam diferentes formas de locomoção. Olhem para vocês verem esses exemplos aí. Nós temos as esponjas, os polvos. Ah, então os polvos vivem onde mesmo? Na água salgada. Os polvos. Os animais invertebrados e os outros seres vivos. Os animais invertebrados são importantes para o ambiente. Eles se relacionam com outros seres vivos e com elementos não vivos. Por exemplo, a minhoca. A minhoca e alguns besouros se alimentam de restos de plantas e animais mortos. Elas fazem as fezes no solo e aquilo ali vai ajudar o quê? As plantas. Assim como as minhocas também podem servir de alimento para quem, gente? Os passarinhos. Invertebrados parasitas. Ser vivo que vive dentro ou fora do corpo de outro ser vivo, causando-lhe prejuízos. Por exemplo, os carrapatos, as pulgas, os piolhos. Então, eles ficam onde os piolhos? Ai, na cabeça, não é? E eles sugam o quê? O sangue. Então, eles se alimentam do sangue de quem? Do ser humano. Assim como as lombrigas, os vermes, eles podem viver dentro do corpo humano e causar doenças. Mas eles fazem parte do grupo dos invertebrados. Então, essas foram as nossas habilidades estruturantes da nossa aula. Resumindo, nós trabalhamos sobre os animais invertebrados, descobrimos que, apesar das características em comuns, eles são diferentes e se locomovem diferentes também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!